Título nas máximas, Tesouro IPCA mais 2029. Você viu aonde que as taxas do Tesouro estão chegando? Mais de 8% ao ano e apenas nesse período de tempo de 2025 a 2029. Hoje nós vamos falar sobre essa taxa de batimento histórico e se essa taxa vai fazer grande diferença nos seus investimentos e trazer mais dinheiro aí. Bora lá? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando agora? Então bora lá, se inscreva aqui no canal para assim ser avisado de cada novo conteúdo que a gente vai publicando aqui para vocês. Bom, hoje, no dia de hoje, nós tivemos, desde ontem, na realidade, chegou a bater o IPCA mais 2029, essa escala de 8, né? E passando aí 8,4, 8,5, né? E no dia dessa gravação, eu resolvi trazer o histórico de taxas. Porque quando a gente olha, principalmente os investidores do Tesouro olham para as taxas e ouve falar as máximas, né? A gente já fica animado, fala, opa, vou trazer o meu recurso e vou trazer para esse. Porque a rentabilidade está sendo muito boa. E você não pode esquecer, se é que você tem isso sempre presente, que o Tesouro é aquele ativo na sua carteira de renda fixa que tem o menor risco de mercado, praticamente risco zero, Então veja bem, você não corre nenhum risco ao investir naquele tesouro. Tá ali, poupança e títulos públicos. Então, bora para isso. Então, aqui nesse gráfico que eu estou trazendo para vocês, foi dos últimos 30 dias. Esse gráfico fica disponível no site do Tesouro, aonde a gente vê que a menor taxa nos últimos 30 dias foi aqui no 7,60, tá vendo essa linha? Então, 7,60. E ele foi subindo, né? Então, e quando que foi isso? Foi no dia 15/9, dia 18/9. Então, foi a mínima e começou desses 30 dias, né, em elevação até que chegamos aqui no 8, praticamente 8,10. Teve gente que pegou 8,10. E se você não sabe, já te adianto que essas taxas dos títulos do Tesouro, elas podem mudar até 4 vezes ao dia. Olha só, que loucura isso, né? Então, o mercado abre nas 9 horas e você chega lá, você encontra, às vezes você já encontra a taxa do dia anterior. Aí lá pelas 11, meio-dia, muito assim, não tem hora marcada, mas mais ou menos pode ter uma atualização e a taxa mudar. E assim mais 2 ou até 3 vezes ao longo do dia. Tudo vai depender da necessidade. Bom, aí, o que nós trazemos para você? Se você investisse hoje, né, nesse Tesouro IPCA mais 2029, a gente fez essa pequena simulação, colocando 7 mil, né, com a taxa de hoje, você receberia lá no vencimento do título, que esse título vai vencer em maio, ó, você receberá, aqui aparece aqui no final, ó, dia 15/5/2029, com uma rentabilidade ao longo do período, ao longo dos anos, de 12,39 ao ano. Então, na poupança, aí ele ainda traz essa para gente. 8.936 seria o investimento que você faria, colocando aqueles 7 mil, você receberia 8 mil lá no final, 8.936. E no IPCA mais 2029, com essa baita taxa, que é uma taxa histórica, nós teríamos 10.601. O que eu quero mostrar para você é que quanto maior a rentabilidade, só que num curto espaço de tempo, ela traz uma rentabilidade para você líquida de 12,39 ao ano. Então, você transformou 7, né, em 10 e 3.600, né, de rentabilidade do período de 2025 a 2029. Então, veja lá, né? É para você? Então, quando o investidor vê uma taxa alta, a primeira coisa que ele tem que pensar, eu gostei da rentabilidade, eu adorei uma taxa maior, beleza, quem que não gosta? Mas a pergunta certa é, eu posso esperar até 2029?
e só vou ter essa rentabilidade, que é uma simulação, lá em 2029. No meio do caminho, muitas águas vão rolar. E aí, o que pode acontecer? Que o valor que você aplicou hoje de 7 mil, né, que essa simulação foi realizada hoje. Amanhã, daqui um mês, daqui 3 meses, possa ser que a taxa ainda possa se elevar por algum motivo, e aí aquele valor aplicado vai ser menor do que você colocou. Então, o que você tem que lembrar? Lá no vencimento, o acordo é que no vencimento eu vou receber a rentabilidade contratada. Bom, Rosana, só isso? Não. E aí eu quero que você reflita. Aqui você tem uma taxa de mais de 8% ao ano, que vai trazer ao longo desses períodos de anos até 2029, 12,39. Aí eu fui lá e fiz o seguinte, fiz a simulação no IPCA mais 2040. E olha que loucura, gente. Esse título, ele está pagando menos de 8. Ele está pagando 7 e eu vou mostrar para vocês depois. Eu fiz a mesma simulação com 7 mil reais e em 2040, olha a diferença de período de tempo, gente, 2040. Ele passa daqueles 10 mil para 34.056. Então, assim, deu um baita pulo, né? Então, em 2034. Então, vamos pensar lá, vai, daqui 10 aninhos, né? Estamos em 2025, daqui 9 aninhos, porque esse título vence em agosto de 2040. Não é lá no dia 1º de janeiro, não. Tá aqui, ó. Você receberá no dia 15 de agosto de 2040. Só que dá uma olhada na rentabilidade desse título. A rentabilidade do 2040 ao ano foi de 11,29. Então, você percebe que nem sempre só olhar para a taxa da rentabilidade vai te trazer uma grande mudança. Por quê? Porque o período do tempo aqui foi maior. E aí, os juros compostos teve mais poder para trabalhar para você. Por isso, a rentabilidade sua líquida foi para 11,29. Olha que bacana. Bom, logicamente que a gente vai sempre comparar com a poupança, porque se você ainda é aquele investidor que está chegando aqui agora, então já te falo que dinheiro na poupança é dinheiro perdido, porque aí aqui está, ó, na poupança o seu dinheiro renderia apenas 18.994 no mesmo período de tempo, hein? Então, gente, ó, poupança não é investimento. Mas vamos para a última simulação? Trouxe aqui para vocês. O título disponível de longo prazo é o 2050. De novo, volto a frisar. Os títulos, eles têm que estar acompanhados com o seu objetivo. Então, ao pensar em trazer essa simulação, é para aquelas pessoas que só vão querer aquele dinheiro lá em 2050. Então, a estratégia tem que ser traçada agora, tá? Aí é a grande furada do investidor. Olha essa rentabilidade de 2025 a 2050. Se você investir hoje, no dia de hoje da gravação, 10,94 ao ano. Gente, 10,94 ao ano são todos os anos até 2025, ou seja, durante 25 anos, você vai ter investido num título que te traz 10% todos os anos, independente da inflação. Porque nesse caso, nesses títulos de IPCA+, você tem essa grande vantagem que os pré-fixados não têm. O seu dinheiro, ele fica resguardado, ele fica blindado contra a inflação. Ele vai te pagar a inflação e vai trazer esses juros ao longo do tempo. Por isso, o seu valor recebido vai ser de 91.504. Gente, praticamente estamos chegando nos 100k investidos, só com um título, começando com... Eu fiz a primeira simulação com 7 mil reais. Fala sério, não é uma loucura? Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, a primeira coisa, você, ao investir, tem que pensar se aquela rentabilidade que você contratou é possível você aguardar até o vencimento. Essa é a melhor estratégia sempre. Agora, falando de estratégia, para aquelas pessoas que já conhecem o canal, que já aprenderam a fazer marcação a mercado, esse título que a gente estava vendo lá no início, que é o título de 2029, que bateu a máxima histórica, o que você tem que olhar para esse gráfico e imaginar na sua cabecinha?
Bem capaz que no ano que vem, 2026, lá por janeiro, fevereiro, esse título não esteja mais disponível para compra. Ai, Rosana, como assim? Porque todos os anos, a cada 2 anos, eles vão mudando os títulos, o rol vai mudando. Possa ser que sim, possa ser que não e continue ainda no ano de 26 disponível para compra, beleza. Mas já fica de sobreaviso. Então, não é um título para você ir investindo assim, talvez todos os meses, porque não vai ter muitos meses ainda para você investir. 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 anos. Segundo ponto ao você avaliar uma estratégia. Então, como eu disse, a primeira até o vencimento. Agora a próxima, todos os meses, com a salvaguarda de que você sabe que já está chegando no fim da disponibilidade desse título. E a terceira e mais importante, aqueles que já sabem fazer a marcação a mercado, da mesma forma que esse gráfico aqui tem momentos de alta e momentos de baixa, esse título até 2029, em algum momento, ele não vai aguentar esse 8, alguma coisa que tá nesse, desde ontem, né? Ontem teve 8,4, 8,5, 8,6, hoje chegou em 8,10. Então, assim, não dá para ele ficar todo o tempo nesse valor. Então, olha a grande sacada. Se você tiver condições de, primeiro, conhecimento, segundo, de paciência para ver se isso realmente vai se dar até 2029 e esse título vai vir a cair a taxa. E aí você ter o lucro da marcação a mercado com um bônus, que a cada ano que passa, mais ou menos você tem uns 10% de lucro. Você já pensou nisso? Então, se esse título em 2028, ele vence em 2029, mas se daqui 3 aninhos ele der a marcação a mercado para você positiva, já pensou? Você vai ter uns 30% no mínimo de marcação a mercado e por esse lucro antes no seu bolso? E por que é um lucro, Rosana? Porque se hoje esse título, vamos supor, está pagando R$1.000, tá? Vamos supor, ele está pagando R$1.000 hoje. Porque lá no futuro ele ia te pagar esse mesmo valor. Então, o que vai acontecer? Você vai antecipar isso. Então, antes da data do vencimento, você vai receber ele com o lucro da marcação. Então, por isso, para você se posicionar na terceira estratégia, eu te convido aqui, se você ainda não conhece o nosso curso Aprenda Tesouro Direto, porque nele existe as 3 estratégias desenhadas para você sair de boa e assim conquistar a sua querida e mais desejada, o quê? O seu patrimônio, sua aposentadoria, o seu objetivo. Valeu, até a próxima!